Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Então vamos ler no livro de Salmos, Salmos 116, somente o versículo 12. Salmo 116, versículo 12, que diz assim: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para mim? Em outras versões, que darei ao Senhor por todos os benefícios que tem feito a mim. Amém. Então a palavra de Deus diz: o que darei ao Senhor? Uma das coisas que Deus mais gosta é quando damos a Ele gratidão. A forma de gratidão é uma das formas que Deus mais aprecia. Quando não temos e ganhamos, Deus abençoou você a ganhar. Então, você vai oferecer a Ele uma forma de gratidão. Mas, o que é gratidão? Gratidão é quando você faz alguma coisa para alguém e essa pessoa te agradece por isso. Conhecemos que nos Estados Unidos tem uma festa que eles comemoram, que é a festa do Dia de Ação de Graça. Essa festa, ela começou assim: um certo grupo de pessoas que chamavam puritanos, eles saíram de uma região, pegaram um navio, venderam tudo que tinha para fretar esse navio e ir em direção a um lugar, que seria Terras Novas. Chegando nesse lugar, eles enfrentaram o frio, enfrentaram problemas, lobos que mataram algum deles, e a dificuldade era grande. Onde é esse lugar? É os Estados Unidos. Antes não existia nada, é claro, e eles descobriram a terra dos Estados Unidos. Sabemos que lá neva. Então, quando eles descobriram essa terra, era uma terra sofrida, era uma terra de muito frio, muitos animais perigosos. E o que eles fizeram? Eles chegaram por volta de 400 pessoas com suas famílias, chegaram nessa terra para povoar, só porque eles enfrentaram problemas. Mas quando eles começaram a plantar, a colher seus frutos, eles decidiram, nas primeiras colheitas, agradecer. Só que esse pessoal que foi para os Estados Unidos, tinham muitos deles que eram cristãos. Então eles resolveram a fazer um culto de ação de graça. O culto de ação de graça é comemorado até hoje lá, e uma forma simbólica. Eles sempre têm essa forma de agradecer a Deus por conquista, por conseguir e sobreviver. Aqui também, quando compramos alguma coisa, temos uma casa nova, também temos essa forma de agradecer a Deus, fazendo uma festa, oferecendo alimento para as pessoas, e é uma forma de agradecimento. Mas o que é gratidão? A Bíblia diz que haviam 10 leprosos. Lá no livro de Lucas 17, diz que haviam 10 leprosos. Quando eles descobriram que Jesus estava ali, eles vieram ao encontro de Jesus e pediram, exclamaram, pedindo ajuda para ele. Por quê? Porque sabia que Jesus poderia curá-los. Então Jesus falou assim: então vai à casa de uma certa pessoa, que é um dos mestres, uma das pessoas lá, que era um lugar longe. Então eles acreditaram na palavra de Jesus e os 10 foram, só porque era um lugar longe. Mas antes de chegar lá, Jesus tinha falado para eles: vai e fala
que vocês vão ser curados. Aí eles foram, mas metade do caminho, eles foram curados. Um deles, dos 10, resolveram voltar e agradecer a Jesus Cristo. Mas os outros 9 não voltaram para agradecer. Então Jesus perguntou para esse único leproso que voltou para agradecer: cadê os outros 9? Então eles não voltaram. Então Jesus ficou feliz com eles. Ficou feliz com ele e voltou para agradecer. Então, isso também é uma forma de agradecimento. Muitas das vezes a gente recebe 9 bênçãos, mas só agradece por uma, como se as outras fossem inferiores. A gente tem a oportunidade de fazer tanta coisa, mas às vezes só agradece uma que você pediu, mas esquece de agradecer outras, e assim segue a vida. Outra forma de agradecer: no livro de Lucas, Jesus estava na casa de um fariseu que chamava Simão, e entra ali uma pecadora. Então havia uma mulher que ela era pecadora, mas quando Jesus estava nessa casa, esta mulher, ela entrou chorando e pedindo perdão a Deus, a Jesus, e limpou os pés de Jesus com suas lágrimas e usando o seu cabelo. Ela, em forma de agradecimento, ela comprou ou tinha um perfume que era um dos mais caros da época. Então ela perfumou os pés de Jesus, como também forma de agradecimento. Todos ali ficaram e reprovaram a atitude dela. Por quê? Porque além dela ficar aos pés de Jesus, chorando nos pés dele, limpando os pés dele com o cabelo, e ainda gastou um perfume caríssimo com isso. Mas é uma forma de agradecimento. Ela deu tudo o que ela tinha, um dos perfumes mais caros, em forma de agradecimento. Então, qual a diferença do leproso que voltou e agradeceu, e essa mulher que voltou e entregou tudo que ela tinha com forma de perfume, que era caro, em forma de agradecimento? Qual a diferença? Então, nessas duas histórias, um leproso faz uma longa viagem de volta só para adorar a Cristo, e uma mulher pecadora derrama todo o conteúdo de um caríssimo perfume nos pés de Jesus. Então, existem várias formas de agradecimento. O que eles dois têm em comum? O coração profundamente grato. Eles tinham consciência de que haviam recebido de Deus. Eles não esqueceram do passado, da lama onde estavam, da desonra que os perseguia e do ato de misericórdia que receberam do Filho de Deus. A gratidão que fez aquele leproso fazer uma longa viagem de volta para encontrar Jesus e adorá-lo. É a gratidão que faz uma pecadora se prostrar aos pés de Jesus e lavá-lo com lágrimas, secá-los com seus cabelos e ungí-los com o mais caro perfume. Então, a forma de gratidão existe várias formas. Paulo, ele nos ensina uma coisa: em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Não é só nas coisas boas que a gente deve agradecer. A gente deve agradecer nas pequenas coisas, examinar tudo e não só uma certa coisa. Paulo está dizendo que todas as circunstâncias, seja boa ou não, prazerosas ou não, precisamos aprender a dar graça. Paulo nos ensina: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias tenho experimentado tanto de fartura como fome, assim de obediência como de escassez, tudo naquele que me fortalece. Então,
Se estamos fracos, quem fortalece nós? Jesus, Deus. Então esse é um desafio que todos nós devemos enfrentar. Tem uma história que ela é do Robinson Crusoe. Ele é um naufrago. Estava no navio e ele naufragou. Tudo que estava no navio afundou e acabou se perdendo tudo. Ele, ao chegar na praia, uma certa pessoa reclamaria de tudo, né? Por quê? Porque perdeu tudo. Já ele fez uma lista. Ele foi de um lado ao outro da praia. Nessa lista ele pôs o lado bom e o lado ruim. Muita gente só vê o lado ruim das coisas, mas o que a gente está aprendendo aqui é dar graça em tudo. De um lado, ele perdeu suas roupas, mas do outro da lista ele falou: tá calor, então não vou precisar de roupa. De um lado ele viu que todos os seus mantimentos, comida, tinham se perdido, mas do outro ele viu que a praia tinha comida, tinha alimentos, frutas naturais, tinha água potável. Então a gente tem que olhar os dois lados das coisas e não só um lado. Às vezes você fala: está chovendo muito, mas você tem que olhar o outro lado. A chuva te atrapalha de um lado, mas do outro ele vai molhar a terra, vai trazer um frescor, vai molhar as plantas, vai dar vida. Então você tem que dar graça não só nas coisas boas, mas também nas ruins. Então, moral da história sobre a praia: olhar os dois lados, negativo e o positivo. O Crusoe descobriu que para cada aspecto negativo de sua situação havia outro ponto pelo qual deveria ser grato. É possível que nós sentimos em uma ilha de desespero. Talvez seja o momento de criar também as nossas listas de bênção. Há 4 tempos para pararmos para agradecer a Deus pelos muitos benefícios que temos recebido. Em tudo dá graça. Lembre-se que sempre há algo bom para compensar uma situação difícil em sua vida. Um exemplo aqui: todos nós gripamos, mas toda vez que você gripa, o corpo está jogando as sujeiras impuras do seu pulmão. Então muita gente fica reclamando: estou doente, eu estou ruim. Mas imagina se você não jogasse aquela impureza do pulmão fora. Então, mesmo você estando gripado, você tem que agradecer por isso, porque o seu pulmão ele precisa ser liberado daquelas toxinas, impureza, fumaça de carro, oxigênio impuro, resumindo, muitas coisas. Então, é ruim, mas depois que você gripa, seu pulmão limpa, você joga as secreções fora e você fica com o corpo restaurado de novo, fica feliz, fica novo. Então, você passa por uma pequena tribulação, mas depois daquilo, sua vida muda completamente. Então, chegou a hora de pararmos para viver e enxergarmos a vida de maneiras amargas. Tem gente que só encontra amargura em todas as experiências da vida. Tudo sempre é difícil e ruim. Tem gente que só consegue ver problema pelo seu lado mais negativo. Será que não é hora de mudar isso? Está na hora de pedir a Deus que tire essa tendência de sermos sempre negativo de nós. Um exemplo: lá na África existe uma fruta que se chama baga. Essa fruta, quando eles comem ela, eles sentem, ela muda o paladar de todos que comem ela. Por mudar
Daqui 1 hora, se eu chupar um limão, o limão se torna doce para eles. Ela transforma, a fruta transforma o paladar de todos eles. E tudo que eles comerem, mesmo sendo ruim, a fruta faz com que eles sentem gosto. Tudo que comer fica doce. Essa fruta, ela muda o paladar das pessoas, de maneira que tudo que é comido passa a ter gosto doce e agradável. Um alimento azedo, mesmo comido várias horas depois que alguém experimenta essa fruta, sabor de baga, se torna doce e saborosa. Mas o que tem a ver gratidão com essa fruta? Vamos supondo que a gratidão, ela é o sabor de baga, é o sabor dessa fruta na vida do crente. Quando nossos corações estão cheios de gratidão, nada que Deus nos envie parecerá desagradável. Se o coração está triste, devemos adoçar nossa aflição com gratidão. Então, se nós estamos tristes, o que devemos fazer? Agradecer a Deus. Ah, mas você vai agradecer porque você está triste? Não, mas pelo que você já conquistou. E Deus te recompensará com alegria. Ele vai dar alegria no seu coração. Devemos adoçar nossa aflição com gratidão. Se nossa alma está sobrecarregada, iluminemos nossos fardos cantando louvores a Deus. Aqui na igreja já teve testemunho de pessoas que andavam tristes ou que estavam tristes, e eles escutaram de outras pessoas dizendo: comece a louvar da harpa. Então, se você está com o coração triste, comece a louvar da harpa. Aqueles louvores, eles vão mudar o seu sentimento, eles vão te dar alegria, e logo após você vai sentir felicidade, você vai abandonar a tristeza. Se sentimos desanimados, sem esperança, expulsemos nossas desilusões plantando gratidão em outros corações. Então, experimente. Se você der um presente para alguém, aquela pessoa vai se sentir feliz e você vai se sentir grato por isso. Você vai ficar feliz também. Só de ver outra pessoa feliz, você também vai ficar feliz. Como temos enfrentado os momentos amargos que a vida nos oferece? Alguém já disse: nem tudo são flores. E sabemos que isso é verdade. Muitas vezes temos que lidar com espinhos e os resultados são dolorosos. E qual a nossa reação? Deixarmos pelo ferimento que nos oferece ou continuamos mantendo a alegria e a gratidão pelo perfumado jardim e a nossa vida ter experimentado na presença de Deus? Sabemos que as flores, elas têm espinhos, mas se deixássemos elas por causa dos espinhos, olha o tanto que nós perderíamos. Através das flores, nós poderemos sentir o prazer do perfume, de vários aromas, da beleza, da cor. Então não devemos parar de fazer as coisas por causa da dificuldade, mas temos que agradecer que após a dificuldade a gente consegue ver o resultado. Um coração agradecido faz o rosto brilhar. No meio da turbulência faz a alma regozijar-se, mesmo diante dos fracassos. Faz nós enxergarmos o céu, e ainda que as decepções nos induzam a andar de cabeça baixa. Um coração agradecido nos enche de alegria, e a alegria no Senhor nos fortalece. Conservemos a gratidão em nosso coração, e ela fará que o sabor da baga da África faz aos africanos. O que a fruta faz? Ela dá alegria, ela dá sabor, ela dá doce no paladar. Mesmo você comendo um limão, ela muda o paladar do limão para algo doce. E é isso que é simbolizado como gratidão. É o que devemos fazer. Para nós finalizar aqui também, existe uma parábola
que nós conhecemos já, a gente já escutou muito dela. Existe um casulo, dentro do casulo nasce a borboleta. A borboleta, antes dela sair do casulo, ela precisa fazer força, e muita força, e muita força. O líquido que está no corpo dela precisa esparramar para dentro das asinhas dela. E ela vai fazendo força até que ela consegue rasgar o casulo. Ela precisa ainda continuar fazendo força e força, para que o líquido do corpinho dela se espalhe pela asa, até que ela cria força e consiga abrir as asas e fazer mais força para o líquido espalhando pelas asas, e ela conseguir, por aquela grande dificuldade, sair voando. Uma certa pessoa viu um casulo um pouquinho aberto e viu que a força da borboleta era muito forte e ela não conseguia sair do casulo. E ela fazia força e não conseguia sair do casulo. Essa pessoa viu a dificuldade da borboleta e foi lá e resolveu ajudar. O que ele fez? Ele foi lá e cortou o casulo para que ela conseguisse sair com facilidade. A borboleta saiu, facilitou a vida dela. Mas quando ela saiu do casulo, sem ter esforço, sem passar por aquela tribulação, aquela dificuldade, ela não conseguiu fazer a força suficiente para esparramar o líquido pelas asas e conseguir formar a porção inteira. Então, moral da história: às vezes você está passando por uma dificuldade, mas você precisa passar por ela. Se você não passar, você vai ser como a borboleta. O homem foi lá e cortou o casulo para facilitar a borboleta a sair do casulo e voar, porque ela tinha dificuldade. Mas aquela borboleta, ao sair, ela não conseguiu fazer mais a força que ela precisava. Então, ela ficou defeituosa, ela não conseguiu voar, ela ficou manqueba, vamos dizer assim, defeituosa. Ela não pôde mais ser uma borboleta perfeita. Por quê? Porque na hora da dificuldade dela, alguém foi lá e ajudou ela. Deus também dá dificuldade para nós, para que possamos passar pela dificuldade e aprender, para só depois a gente ir lá e agradecer a Ele. No caso da borboleta, ela não passou pela dificuldade nesse exemplo. Por quê? Porque o homem facilitou a vida dela. Então ela pulou a etapa que ela precisava e por isso ela ficou com sequelas e não conseguiu sobressair. Então o homem continuou a observá-la, esperando que em qualquer momento as asas dela se abrissem e ela pudesse voar, mas isso nunca aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da vida rastejando, com o corpo murcho e asas encolhidas. O que aquele homem não sabia era que o casulo apertado e o esforço necessário para passar através da abertura era o modo pelo qual Deus fazia com que o fluido do corpo da borboleta fosse para suas asas, de forma que ela estaria pronta para voar assim que saísse do casulo. Tem um irmão dessa igreja que falou que estava passando por uma maior luta, estava passando por necessidade, e ele mesmo falou: se a pessoa tentar me ajudar, porque eu estou passando por isso, capaz de Deus também pôr essa pessoa na luta. Então, essa pessoa falava assim: eu tenho que passar por essa luta para me aprender. Então não adianta outras pessoas tentar me ajudar. Por quê? Porque eu preciso passar por isso. Às vezes, a borboleta ali, ela precisa passar por aquela dificuldade, para que ela possa aprender. Tem irmão que está passando por uma luta, mas é para ele aprender. Se você tentar ajudar, não vai resolver, porque ele precisa passar por aquilo. Algumas vezes o esforço é justamente o que precisamos em nossa vida.
Se estiver difícil passar pela abertura do casulo, tenha paciência. Não permita que estranhos, na intenção de ajudá-los, terminem cortando o restante do casulo. Precisamos aprender a agradecer a Deus por todas as dificuldades, porque cada dificuldade tem um propósito nas nossas vidas. Sabemos que para tirar a habilitação é uma dificuldade. Para nós que já tirou, a gente sabe que é fácil porque a gente passou por aquilo. Mas quem vai tirar, precisa passar pelo teste psicotécnico, precisa fazer um curso, precisa pegar a aula, treinar e depois vir a prova. Então são processos que você não pode pular. Você precisa passar por aquilo ali. E vai ter uma hora que você vai ser reprovado. E aí você vai ter que tentar de novo. Exemplo, minha mãe. Ela foi reprovada 7 vezes. Mas ela precisa passar por esse processo. E mesmo ela passando por esse processo, ela não conseguiu aprender. Ela já pegou mais de 150 aulas, passando pelo processo. Tentou para aprender. Não conseguiu. Tem gente que precisa passar mais ainda, precisa passar por dificuldade para ela aprender. Se Deus não te passasse pela dificuldade, você não ia aprender. Aí pensa, se uma pessoa não pegasse tanta aula para aprender, ela está com a carteira dela hoje em dia. Mas se ela não passasse por isso tudo, ela poderia pegar um carro na rua e causar outro acidente, fazer sequela em outras pessoas, causar prejuízo. Então, do mesmo jeito que a borboleta teve prejuízo porque alguém ajudou ela, Deus também quer que a gente passemos pela dificuldade para que não cause prejuízo em nós ou em outras pessoas. A gratidão, ela deve ser de várias formas. Primeiro, quando você pede forças, Deus permite você dificuldade para que você consiga ter força. Se você pede força, Deus vai te dar dificuldade para você enfrentar, para que você crie força. Se você pedir sabedoria, se prepare, porque vai vir tanta coisa para você aprender, e com a sabedoria vem prejuízo. Uma criança, ela não aprende andar de uma vez, ela cai, machuca o joelho, levanta de novo, cai de novo, levanta de novo. Então, quando você pede sabedoria, se prepara que você vai ter prejuízo. Um exemplo aqui, eu pedi Deus da sabedoria para mim trabalhar na Lan House. Então ele me deu tanta dificuldade e eu passei por todas elas, mas Deus me incapacitou. Por quê? Porque eu pedi. Deus me permitiu comprar uma moto que eu tenho e passar por vários procedimentos burocráticos que me estressou bastante. Mas depois, no final de tudo aquilo, eu percebi que eu tinha pedido sabedoria a Deus. E o que Ele me deu? Ele me deu tribulação, me deu dificuldade para me enfrentar aqueles problemas e aprender. Me deu sabedoria, e com a sabedoria vem dinheiro. Por quê? Porque você sabe lidar com os problemas. Você não vai gastar mais com coisa à toa. Você vai você mesmo resolver. Então, se você pede prosperidade, ninguém vai ficar te dando dinheiro. Deus vai te dar cérebro, músculo para trabalhar. É um exemplo. Se você pede prosperidade, não espere dinheiro cair do céu. Ele vai te dar capacidade, saúde, para que você trabalhe. E com o seu trabalho, com sua sabedoria, você vai ser capaz de conquistar com o seu próprio trabalho. Se você pede coragem, então Deus vai te dar pessoas com problema para ser ajudado. Se você pede coragem e do nada acaba a energia, é um exemplo. O que você vai fazer? Você vai ter que enfrentar a escuridão. Por quê? É Deus te dando coragem. Tem gente que sai ali fora, ai meu Deus, eu tenho que sair daqui para lá no Amário, eu tenho medo. Mas se você pediu coragem, então você vai ter que ir, porque você vai ter que exercitar a sua coragem.
E ao chegar lá, é claro, no final de toda tribulação, toda etapa, chega a fase do agradecimento, que é o que Deus mais agrada de nós. Deus não te dá tudo que você pede. Mas por quê? É porque Ele te dá o que você precisa. Eu não recebi tudo que pedi, mas recebi tudo que precisava. Por tudo isso, muito obrigado, Senhor. E estou agradecido por isso. Portanto, não devemos viver reclamando por causa de lutas e dificuldades. Sejamos gratos a Deus por tudo que Deus tem nos dado e tudo pelo que tem recebido. Não devemos pedir o que a gente quer, mas devemos pedir o que Deus quer para nós. Deus, a palavra de Deus diz que tudo que pedis, Ele pode te dar. Mas já percebeu que você pede uma coisa e Ele não te dá? Por quê? Às vezes você pediu uma vez, ou duas, ou três, e Ele não te deu. Mas o moral, se você pede uma caminhonete, uma Hilux, é um exemplo, nós aqui, acredito que nós não temos essa condição toda de ter uma Hilux. Uma Hilux está custando em média de quase 200 mil. O PVA de uma Hilux por ano é média de 12 mil reais. Imagina você tirar por ano 12 mil reais e pagar de PVA. É muito dinheiro. Por que se você ficar pedindo uma Hilux, Deus não vai te dar? Porque você não tem capacidade de administrar uma caminhonete dessa. Primeiro, você não vai dar conta de pôr combustível para andar. Segundo, os impostos. No final, a Hilux vai te quebrar. Agora, quando você está preparado e você pede essa bênção e você tem capacidade de manter ela, aí sim surge o agradecimento. Agora, se você ganhar Hilux e a hora de pagar a PVA você não dá conta, o que você vai fazer? Você vai começar a reclamar. O que Deus quer? Deus quer agradecimento e não reclamação. Deus vai te dar o que você necessita e não o que você está pedindo. Agora, se você ficar pedindo uma coisa e ficar pedindo e Deus vê que você é capaz para aquilo, Ele vai te capacitar para conseguir. Um exemplo, eu considero um menino, era mente virgem de tudo, era inocente. Mas o dia que eu descobri que a minha lan house lá estava vendendo, eu tinha só R$2.500 e ela custava 10 mil. Eu falei para Deus, porque eu escutei essa passagem quando eu era criança, tudo que a gente pede para Deus, Ele nos dá. Eu falei, então é assim? Eu falei, Jesus, me dá essa lan house, Jesus, me dá essa lan house, Jesus, me dá essa lan house. Eu falei isso umas 50 vezes. Então Deus escutou o que eu estava pedindo. Se você fala 50 vezes, é porque você está preparado e que você quer mesmo. Então, quando eu falei para o meu patrão, eu quero comprar uma lan house, eu sei que você tem duas férias vencidas, e você tem dois décimo terceiro também, acumulado, e eu queria pegar eles, só que eu quero sair da loja aqui. Ele achou ruim que eu sair, porque eu trabalhava muito bem. Então Deus me prosperava. Eu era um dos que ganhava menos lá no supermercado, mas em 4 meses de trabalho eu já comprei o primeiro carro. E muitos lá estavam anos e não conseguiam. Mas eu agradeci a Deus por tudo que Ele me dava. Pelo pouco que eu ganhava, pelo muito, pela dificuldade que eu tinha, porque é na dificuldade que eu aprendia. Então Deus me capacitou e eu fui comprar a lan house. E meu patrão falou, não, pode ir trabalhando, que com o seu 13º, no seu seguro, você consegue pagar o restante das parcelas que vai faltar. Então Deus foi me abençoando naquele lugar. Mas também, em forma de gratidão, quando eu comprei lá, eu falei, Jesus, essa lan house é sua. E tudo que eu fizer aqui tem que ser para ajudar as pessoas. É uma forma de gratidão. Então eu sempre agradeço a Deus pelo que eu conquistei ali.
E dali eu já tirei todo o meu sustento, meus alimentos, minhas viagens, meus passeios, os veículos que eu já tive. E tudo isso é forma de gratidão. Quando você é grato, Deus te recompensa. Agora, quando você não agradece, até pelo que você não tem, menos você vai ter. Então, a lição é essa, a mensagem de Deus é essa: devemos ser gratos e agradecer por tudo que temos e por tudo que iremos conseguir. E mesmo que temos dificuldade, é na dificuldade que vamos aprender a lidar e agradecer. Um exemplo, o irmão Cássio da nossa igreja comprou uma casa, em forma de agradecimento ele convidou a igreja para ir na casa dele dia 11. É a forma de gratidão. Amém. Graças a oportunidade. Amém.